aproveitar enquanto o pessoal não entrou, passar as dúvidas que vocês tiveram? Eu tenho uma, professor. Eu estava fazendo um exercício ali de perda de carga e eu estou me confundindo ali quando o que significa o K ali. Eu acho que vamos supor, às vezes aparece curva de 90 graus, eu não sei qual das formas eu boto, sabe? Se é na Tá. de mais isso que eu estava me perdendo. Tá, a gente vai fazer um agora aqui. Deixa eu só. Eu tô com dois monitores, é meio difícil enxergar as coisas aqui. Ah, deixa eu abrir. Eu vou abrir também essa tabela, a gente pode começar por Professor, ali. Opa, diga. eu também tenho dificuldade com aquela tabela, sabe? Até na tabela tanto, mas para fazer os cálculos, quando eu utilizo ela ou não, essa aí. Essa daqui? Tá, então vamos. E essa outra tabela também, quando eu vou utilizar ela, e a de cima também. Tá, Quando eu deixa eu só utilizo ou pegar. não. Deixa eu abrir aqui então pra gente desenhar aqui em cima. Aqui, né? Que vocês estavam na dúvida. Isso, essa parte aí que aparece aquele K ali, eu tava me perdendo bastante quando eu ia montar aqueles Hs. Tá, deixa eu abrir aqui. Todo mundo tá vendo, né? Então deixa eu só escolher uma. Ver qual cor. Tá bom essa aqui. Ah, é, pegar um vermelho aqui. Então, pessoal, como é que funciona isso aqui? A gente tem duas metodologias, né? Deixa eu só abrir, que senão eu não consigo ver vocês aqui no lado também. Opa, abriu errado. Esse aqui. Vou ver como é que eu botei para vocês na aula aqui. Tem duas metodologias ali da perda de carga, né? A perda de carga a gente vai colocar, no exemplo a gente vai ver melhor, mas eu vou colocar como se fosse a equação de Bernoulli num lado, né? Igual, em vez de ser uma constante, eu coloco os outros termos do outro lado, e eu adiciono a perda de carga nesse lado, se for perda de carga, ou se eu quiser, por exemplo, trabalhar com quanto que a minha bomba adicionou, eu coloco nesse lado, né? Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente vai fazendo o exercício. Então, o que que eu estou dizendo? Que ao invés de ser uma constante isso aqui, eu tenho uma perda, né? Por dissipação mecânica. Pelos efeitos viscosos, dissipação de calor, né? Aquecer o meu fluido. A gente vai até ver um pouquinho mais para frente aí. Eu tô estudando para gravar um pouco uma aula de escoamento compressível, né? Que eu vou botar aí na última semana para vocês dar uma olhada. Mas escoamento compressível, eu estava dando uma olhada ali. Deixa eu só permitir as entradas aqui. É coisa de 300, 400 graus que tem de aquecimento na superfície, dependendo do. Se eu tenho, por exemplo, uma aeronave em Mach 3, né? Uma temperatura bem elevada. Eu não lembro certinho quanto que é, mas é bem elevado. Então, eu tenho um efeito realmente de aquecimento pelos efeitos viscosos, né? De atrito do fluido. E eu também tenho a perda, né, da dissipação viscosa, né? Então isso tudo vai entrar aqui na perda de carga. Esse elemento a gente coloca como um H. E tem duas formas de calcular ele. Ou a gente vai colocar K, usar o método desse do K, daí tem um vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2, ou a gente vai usar esse outro método que é o do comprimento equivalente. Daí eu vou usar o mesmo F, o mesmo fator de atrito que eu estou usando na tubulação, e eu vou multiplicar por um comprimento equivalente sobre D. V ao quadrado sobre 2. Esse aqui, o que que eu estou fazendo, né? Eu tenho lá uma tubulação de 500 metros. E lá na ponta ela tem algumas dobras, né? Umas conexões, né? Válvula. Eu vou, no final, estar calculando a perda de carga para, por exemplo, 550 metros. Esses 50 metros adicionais, eles vieram desse comprimento equivalente. É como se eu estivesse falando que a minha tubulação ela vai ser um pouquinho maior para efeito de perda de carga por conta desse comprimento equivalente de componentes de válvula aberta, válvula gaveta, globo, né? Desses cotovelos 90 graus, 45 graus. Então eu estou adicionando aqui, por exemplo, 45 graus 16.
O que significa esse 1016? É o LE sobre D, né? Então, se eu quero saber em metros, total comprimento, seria eu multiplicar esse 16 pelo meu diâmetro da tubulação, esse seria um comprimento a mais de metros que eu vou ter calculando a minha perda de carga. Deixa eu só ver se foi algum... deu para entender mais ou menos isso? Esse método do comprimento equivalente é como se eu estivesse pegando a minha tubulação e eu considero um pouquinho mais, um tanto a mais aí, para compensar esses componentes. Então eu considero que é a mesma tubulação no sentido de fator de atrito, né, que daí vai entrar a minha rugosidade equivalente aqui, né, para o mesmo Reynolds. Né, então eu vou lá na tabela, isso aqui para o caso de turbulento, se for laminar eu só olho o Reynolds, eu não preciso olhar a rugosidade, né? Mas como a gente vai trabalhar na maioria das vezes com um escoamento turbulento, então eu tenho que levar em consideração também a rugosidade relativa. Daí eu calculei o meu F, joguei aqui, eu pego um LE sobre D da tabela, jogo aqui, e a velocidade é a mesma velocidade que eu estava calculando para aquele trecho reto da minha tubulação. Tranquilo? E a outra Sim. metodologia, eu vou pegar... Opa, alguém entrou aqui. Eu vou pegar um coeficiente. O pessoal que está entrando agora, esse trecho está sendo gravado, depois eu coloco no YouTube aí para vocês acompanharem. Outra forma de ver essas perdas, que a gente chama de perdas menores, né? Mas se eu tenho uma tubulação com muita conexão, muita válvula, muito cotovelo, elas vão acabar sendo maiores até do que a perda de carga do trecho reto da tubulação. Então, outra forma de entrar de verificar essa perda menor é quando eu tenho, por exemplo, reentrância com rebarbas. Isso aqui é do furo, né? Eu fui lá, fiz um furo e ficou com uma rebarba. Então, ele tem um fator de 0,78. Se é bem retinho, tem um fator de 0,5. Se é arredondado, daí eu posso ver qual é a relação entre o raio de arredondamento e o diâmetro, e eu tenho fatores que impactam menos, né? Cada vez menos. Aqui impacta mais quando eu tenho rebarba na entrada da tubulação, e vai impactando cada vez menos, né? Se comparar essa com essa, esse meu fator K aqui é uma simplificação, porque ele já leva em consideração o F, o LE e o D. Ele leva em consideração tudo isso aqui. Meu fator de atrito e meu comprimento equivalente. Né? É uma simplificação. Geralmente a gente não vai conseguir calcular exatamente a perda de carga da tubulação, mesmo porque a rugosidade vai ser um negócio que varia ao longo da tubulação, varia se eu tenho incrustações, né, vai depósito dentro da minha tubulação, então tudo isso vai variar bastante. No caso, então, eu tenho uma aproximação usando um comprimento equivalente ou usando um coeficiente K fixo de perdas menores, né? E aqui é outra forma de usar o K, mas eu estou levando em consideração uma relação de área. Se eu tive uma contração de área ou uma expansão de área, né? Então, se eu tive aqui expansão, está nesse lado, esse eixo, contração de área, esse eixo. Olhem que a equação é a mesma. K, V ao quadrado sobre 2. Só porque aqui é V2 e aqui é V1. Só para indicar qual é a velocidade que eu estou usando. Se é a velocidade aqui depois ou na entrada. Tem um exemplo que eu acho que eu fiz e já botei no YouTube, eu só não sei se eu liberei, porque teve o conteúdo dessa aula aqui, desse exercício, eu já botei gravado, mas eu não liberei ainda. Mas talvez seja um dos que eu já liberei, que tem uma tubulação, né? Tubulação não, um tanque muito grande, e aqui eu tenho uma tubulaçãozinha. Então aqui eu tenho uma contração de área, de uma área A1, que é praticamente infinito, para uma área A2, que é a tubulação que está saindo daqui. Eu não teria como calcular isso aqui em função da velocidade V1, né? Tanto que aqui eu tenho V2. Porque o meu V1 é praticamente zero. Está saindo muita água por aqui, na saída do meu tanque, não, num cano que eu tenho, um dreno que eu tenho na parte inferior do tanque. E a velocidade 1 ela está descendo muito devagar. Então, o meu V1 é muito baixo, por simplificação eu digo que ele é zero. E o V2 vai ser daí a velocidade na tubulação, aqui. Então, no caso, eu vou ter que usar, né, numa contração, realmente faz mais sentido usar V2 aqui. E para esse caso, em contração, eu tenho isso aqui, e uma relação de área, onde isso aqui é infinito, né, ela tende a zero, porque o meu A1, essa área, é muito maior, a área do tanque, do que a da tubulação. Então, isso aqui tende ao infinito.
Se tende ao infinito, ele tende a parte de baixo, né, da equação, meu AR vai tender a zero, dividido por um valor muito grande. Então eu vou pegar na seta que está para cá, que indica essa contração, né? A seta está para cá. O valor de zero é 1. Então, o meu K é 1. Quando eu tenho uma reentrância, né, uma contração de área de uma área muito grande para uma pequena, eu só coloco o K1 e toco ficha, né? Uma simplificação isso aqui. Tá tranquilo essa parte? Sim. Então, realmente vocês vão olhar qual método vocês estão olhando, estão usando, né? Se é o do comprimento equivalente ou se é o do K. Se for uma questão de geometria de reentrância ou contração de área, vocês vão usar o K. Se for uma válvula ou cotovelo de 45 graus, 90 graus, né? Vocês vão usar isso aqui. Tranquilo? E Se tem tipo, mais... Diga. se tiver, vamos supor, por exemplo, professor, vai ter uma de expansão e uma válvula, vou ter que usar uma vez com K e outra com Sim, valor ali, né? Tá, isso. entendi. Daí Beleza. vocês vão colocar na equação lá um HK mais um H, pode ser o L aqui, isso aqui é para ser um H, de comprimento equivalente, um LE, né? E vai somando. Se eu tiver várias válvulas dessa daqui, eu vou usar o HK da válvula do V1, válvula 2, e vai somando. Nessas perdas de carga, elas vão acumulando, conforme eu vou andando na tubulação, né? Fechou? Fechou. Alguém tem mais alguma dúvida antes de eu começar o exemplo, o exercício da lista? Se quiser deixar para o final também, tranquilo, pessoal. Mas se quiser falar agora, aproveitar. Então eu vou começando da lista. O padrão que eu estou fazendo aqui nesses encontros síncronos, eu fiz na outra disciplina, é a semana que eu faço essa aula de exercícios, né, eu coloco uma lista e eu resolvo a lista aqui com vocês. Então, vocês têm um passo a passo para a lista que é para entregar na semana, né? É bom acompanhar, dá para pegar só a resposta e mandar para mim, mas é bom acompanhar porque vai cair coisa desse teor na prova, né? Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo. Deixa eu só abrir aqui. Tranquilo. Esse é o 8.176 do livro. Esse aqui eu acho que é do Fox. Eu tô pego de vez em quando de outros livros, né, mas a maioria eu tô pegando do Fox. Água para resfriamento de perfuratrizes de rocha é bombeada de um reservatório para um canteiro de obras. Então eu tenho aqui meu reservatório. Deixa eu trocar a cor. Tá? Alguém chegou a resolver essa daí já? Vou tocando então. Usando o sistema de tubos mostrado. A vazão deve ser de 30, vamos botar aqui o meu Q, né, a vazão. É bem comum usar esse pontinho em cima, hein, gente, quando eu estou trabalhando com taxa, né? Vazão é por segundo, né, metro cúbico por segundo, mas o livro não usa, então também vale qualquer nomenclatura aí, desde que o conceito esteja certo aí. Então, 38 litros por segundo, né? E ela deve deixar o bocal de resfriamento, aqui eu tenho um bocal, aonde nesse bocal vai acelerar bastante o meu escoamento, então eu vou ter uma velocidade de saída em J, né, só o VJ ou o Vzinho, que já quer dizer que é a componente em J dele, de 37 metros por segundo, né? Calcule a mínima pressão necessária na saída da bomba. Então eu quero saber a pressão na saída da minha bomba. E eu tenho aqui uma válvula, né, uma válvula de gaveta aberta. Então aqui já vai entrar componentes de K diferente, né? Aqui eu vou entrar com K. Depois a potência de acionamento, sendo que a eficiência da bomba isentrópica da minha bomba é 70%. Então vamos lá. Eu vou considerar aqui, na minha superfície livre, 1.1, 1.2. Eu estou olhando esses pontos aqui porque foi como eu já gravei o vídeo, então fica mais fácil de acompanhar. Ponto 3, eu vou tomar isso aqui como meu volume de controle, né? Toda a tubulação. E tem outra coisa, hein, gente? Eu tenho 15 juntas. Cada junta eu vou considerar um K igual a 1. Então aqui eu tenho 15 juntas de K igual a 1 na tubulação inteira, né? Aqui fora eu vou ter a minha pressão, que é o meu ponto 4,
onde eu posso dizer que meu P4, né, minha pressão em 4, é igual a zero. Zero o quê daí? Manométrico, né? Oh, ah, caramba. Encerrei aqui com a caneta. Ah, zero manométrico por quê? Deixa eu só fazer a transferência aqui entre os monitores. Porque eu estou trabalhando com a pressão relativa. Eu quero saber qual é a minha pressão 3 em relação à atmosférica, né? Eu tenho a atmosférica agindo tanto aqui quanto aqui fora. Então, para mim, não é vantagem eu incluir ela na conta, tanto no meu ponto 1 quanto no ponto 4, né? Eu quero saber o quanto que eu tenho de pressão na saída da bomba acima da pressão atmosférica. Então, é bem comum, manométrica, os manômetros de indústria, né, eles virem com pressão manométrica marcada. E é bem comum ser em bar, né? Geralmente não se usa muito Pascal. Usa mais bar, pressão em bar. Então eu tenho aqui os 4 pontos, né? Eu já estou dizendo que a minha pressão em 4 é 0 manométrico. E eu quero saber no A qual é a minha pressão em 3, que é a minha pressão na saída da bomba. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou começar com o que parece muito com a equação de Bernoulli, né? V3 médio. Só uma coisa, a velocidade que eu dei ali não é a 3, hein? Se vocês olharem aqui, essa velocidade é depois do bocal. Acelerou bastante. A velocidade na tubulação, eu vou ter que fazer daí uma conservação da massa aí para saber qual é a velocidade. Mais V3 ao quadrado sobre 2, mais ρ Z3. A cota nesse exercício importa, né? Porque eu tenho 122 metros de altura ali. Igual a P4 sobre ρ. Esses pesos são para ser minúsculos, tá, gente? Eu faço um pouquinho mais exagerado para não confundir com o meu ρ. V4 ao quadrado aqui, daí já é a velocidade na saída do spray. Mais G, Z4. Se eu parasse por aqui, o que eu teria? Bernoulli. Eu desconsiderei efeitos viscosos, né? Então, seria um escoamento invisto, aonde eu não tenho dissipação. Eu não tenho perda de carga. Mas eu sei que eu tenho. Então, eu tenho que colocar um elemento a mais aqui. E esse elemento vai ser a perda de carga. Mais o H. Eu vou colocar uma perda de carga localizada, né? Vamos colocar mais uma perda de carga distribuída. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Localizada. Que vai entrar os meus Ks das junções e o da válvula de gaveta. E aqui é distribuída. Distribuída ao longo da tubulação, né? Eu vou ter a perda distribuída dos efeitos de atrito mesmo, né? Ao longo da tubulação. Então, como eu quero meu P3, eu vou isolar ele. Eu coloco meu P3 e faço só um rearranjo aqui, né? A minha massa específica é constante. Então, vocês veem que aqui, se eu começar a envolver mecânica dos fluidos e transferência de calor, já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Até se vocês olharem depois, for trabalhar com o software de CFD, né? O Fluid Dynamics, tem que apertar uma opção, geralmente vai ter que abrir ele lá e colocar e selecionar a caixinha, né? Equação de energia, para ele incluir a equação de energia. Porque geralmente a massa específica, a gente trabalha com incompressível para gases abaixo de Mach igual a 0,3, né? E para fluidos, líquidos, né? Incompressível, ela vai ser constante, ρ constante, tranquilo. Mas eu também posso ter o ρ variando, né? Não pela compressibilidade, mas pela temperatura. Ele variando com a temperatura e outras propriedades variando com a temperatura. Então já complica um pouco tudo isso aqui. Eu vou ter que ter mais um grupo de variáveis que eu vou ter que levar em consideração, mas por enquanto a gente está vendo só a parte mecânica dos fluidos, né? Não vamos acoplar com equação de energia. Tanto que a gente nem entrou tanto em equação de energia aqui, né? Então, V4 ao quadrado menos V3 ao quadrado dividido por 2 mais G de Z4. Aqui não é ρ, né, pessoal? Aqui, perdão, aqui é o G, a gravidade. GZ4 menos Z3 mais HL mais H
D distribuído, certo? Qual é a minha velocidade 3? Eu tenho a velocidade 4, eu tenho as cotas, e esses dois aqui eu vou pegar depois da tabela que a gente estava olhando, né? Da tabela. Tabela mais o meu diagrama de Moody, né? Mais o diagrama de Moody. Porque a distribuída vai sair do diagrama de Moody e o localizado vai sair da tabela, certo? Mas de todos esses parâmetros aqui, eu tenho, né, a massa específica, eu tenho a gravidade, as cotas, esses dois eu consigo tirar, mas falta a velocidade 3. Então, como é que eu vou fazer a velocidade 3, né? Tem que o meu Q, que é a vazão, é 38 litros por segundo. Isso aqui vai me dar 0,038 metros cúbicos por segundo, massa específica. Então, como a massa específica é constante, né, eu posso colocar que a minha vazão, depois vocês podem até conferir a unidade, né, mas a minha vazão o que vai ser? Vai ser a velocidade 3 média vezes a área, né? Eu tenho a velocidade do meu escoamento vezes a área, vai me dar a vazão em metros cúbicos por segundo, né? Velocidade é metros por segundo, a área é metro quadrado, metro cúbico por segundo. Então eu consigo achar que a minha velocidade 3 bem fácil, né? Velocidade 3 vai ser igual a 4,75 metros por segundo. Isso porque, eu vou colocar os valores, né, para vocês depois compararem. O meu Q é isso e a minha área da seção transversal é π d quadrado sobre 4, vai ser o meu π 0,1 quadrado sobre 4, que é 0,008 metros quadrados. Até aí tá tranquilo, né? Então eu achei isso aqui, eu tenho o V4, eu tenho o V3, eu tenho as cotas, então agora eu preciso avaliar os meus fatores de perda aqui, né? De perda de carga distribuída e localizada. Então vamos primeiro para o distribuído. Como é que vai ser o meu HD? Ele vai ser o F, o fator de atrito, vezes L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Esse V aqui, gente, é o V da tubulação. Tubulação. 37 metros por segundo, não confunda, né? Ele vai ser a velocidade na saída da tubulação, depois de passar por um bocal. A velocidade aqui dentro da tubulação inteira é 4,75 metros por segundo, então eu tenho uma aceleração bem grande, né? A velocidade está bem inferior na minha tubulação e depois ela acelera no bocal. Eu tenho uma redução de área, né? E essa redução de área ali no bocal vai fazer com que eu tenha um spray, né? Aumente bastante a velocidade. Ok. Eu tenho que ver o que é esse meu fator de atrito. Se ele é laminar ou turbulento, né? Se ele for turbulento, ele vai ser a função de Reynolds e da minha rugosidade relativa. Ok? Daí eu vou tirar depois do diagrama de Moody. Se for laminar, ele é função só de... Esse aqui seria por causa do turbulento, né? Se for laminar, ele vai ser função só de Reynolds. Laminar só de Reynolds, né? A rugosidade não impacta ali. A rugosidade vai impactar no turbulento, porque vai incentivar essa turbulência interna, essa movimentação entre as camadas. No laminar eu não tenho interação entre as camadas, né? Tal, uma camada deslizando em cima da outra no meu escoamento. Então vamos para o número de Reynolds. Até aí tá tranquilo, gente? Qualquer coisa vocês abrem o microfone, hein? Rho, V médio, D sobre a viscosidade. Isso aqui é a mesma coisa também de viscosidade cinemática ou dinâmica, né? Se eu quiser trabalhar dessa forma, V, D sobre esse Vzinho aqui, né? Isso aqui seria a minha dinâmica, ok? Tem que saber bem certinho aí como é que tá. Deixa eu só ver se eu tô ainda com internet, né, gente? Vocês estão me ouvindo ainda, né? Sim. Tranquilo.
A conexão não estava muito boa essa semana aqui, então bom garantir. Nos softwares eu vou geralmente pegar essas propriedades termodinâmicas como função de outras duas, né? Temperatura e pressão. Daí eu coloco lá e eu tenho que dizer o que eu quero obter. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado qual que é qual. Mas vamos pegar o Reynolds do tradicional aqui. Vai ser 1000, a massa específica, 4,75 vezes 0,1 dividido por 10 a menos 3. Isso vai me dar 475,000, né? Adimensional, Reynolds é adimensional. Ou 4,75 vezes 10 na 5. Aqui eu tenho o Reynolds. Né? Deixa eu abrir aqui o diagrama de Moody. Reynolds está aqui. É o meu eixo X. Eu preciso de outro parâmetro para obter o meu fator de atrito, que é o meu eixo Y. Eu preciso daí das curvas de rugosidade relativa, saber qual é a curva que eu estou trabalhando. Então vamos lá, vamos ver qual é a minha rugosidade. Eu pego lá, se eu não me engano, ele falou qual é o material, ou eu pego, deixa eu só ver se ele fala aqui no exemplo. Ou não fala, fala alumínio ali. Na tabela não tem alumínio, então vamos aproximar por ferro galvanizado. Né? Ou se buscar a tabela do alumínio também não tem problema, gente. O importante é só saber o que é a rugosidade e colocar sobre o diâmetro para achar ali, né? É importante entender o que está acontecendo. Galvanizado. Outra coisa, gente. Aqui a gente está usando diagrama, que é para entender bem o passo a passo. Existem algumas equações que são geralmente interativas, assim, né? Um fator depende do outro, então para solucionar é um processo iterativo, onde eu coloco a rugosidade na equação e ele já vai me dar o F. Né? Mas a gente não chegou a usar elas. Vamos usar o diagrama, vamos ficar na disciplina por isso. Mas se vocês encontrarem, tem como não usar o diagrama e usar uma equação que já dá o resultado direto. Então aqui eu tenho ferro galvanizado. Então eu vou pegar o meu E sobre D, é igual a 0,15 milímetros dividido por 100 milímetros. Eu só tem que ser coerente na unidade. Se eu quiser colocar em metro aqui em cima, eu coloco em metro embaixo, né? Porque tem que ser relativo. 0,0015. Esse 15 milímetros, não sei se vocês lembram disso aqui, mas o que é 0,15 milímetros? É a distância entre os picos e vales da parede interna da minha tubulação. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, aqui a minha tubulação, né? Exagerando a parede interna, né? Aqui ainda tem a espessura da parede, hein? Eu estou pegando só a parte mais interna da minha parede interna e a parte mais externa da minha parede externa. Daí isso aqui eu tenho uma distância, né? Entre os picos e vales. Essa daqui é 0,15 milímetros. Né? Realmente é pouquinho, menos de 1 milímetro. Parando para pensar, é pouca rugosidade. Daí, dependendo da incrustação, eu vou aumentando essa rugosidade, né? Interna. Então vamos lá. A gente fez isso aqui, a gente vai procurar no meu diagrama. O meu Reynolds, só colocando aqui para lembrar, é 4,75 vezes 10 na 5. E meu E sobre D é 0,0015. 0,0015 está entre aqui, ó, 0,001, 0,002. Então vamos pegar uma curva aqui no meio. Está caminhando por aqui pelo meio. Né? E vamos ver onde é que interpreta intercepta o meu Reynolds aqui. 10 na 5, né? 1, 10 na 5, 2, 10 na 5, né? 3, 4, 10 na 5, 4,5, 10 na 5, né? Tá bem próximo aqui do meu 5, ainda mais logarítmico. Então vamos pegar aqui no meu 5 vezes 10 na 5, esse meu 4,75. Vamos subir aqui. Deixa eu subir com cuidado. E aonde ele vai interceptar essa linha intermediária entre a linha de 0,0001 e 0,0002. Entre as duas, eu vou ter
Quase que eu encerro de novo a apresentação. Esse ponto aqui. Então, esse ponto, ele vai vir em... Ué. Deixa eu só ver se eu peguei certo o ponto. Ah, eu acho que eu peguei um 0 a menos aqui na minha curva, hein, gente? Não é 0,001. É entre esses dois. Por isso que não tá batendo resultado com o que eu tô olhando aqui. Deixa eu apagar. É entre esses dois, né? São só dois zeros. 0,001, 0,002. Então, eu tenho que vir aqui pelo meio. Entre os dois. E eu vou até onde intercepta isso aqui. Ele vai interceptar mais ou menos aqui. Né? Se eu for descendo pela 5, mais ou menos aqui. Isso aqui, se vocês pegarem um pouco fora, não tem problema. Se pegarem que nem eu peguei antes aqui, daí tá bem errado, né? Porque pegou duas curvas diferentes. Mas se pegar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, isso não tem tanto problema. Então ele vai vir aqui assim, mais ou menos. Opa, tentando seguir bem reto. Aqui. Esse aqui é o meu 0.02, né? 0.020, vamos dizer, 0.021, 22, 23, 24, 25. Então esse aqui é o 0.022, esse meu ponto. Então eu consegui sair com o meu F, 0.022. Certo? Até aqui tranquilo, né? Obter o fator de atrito. Qualquer dúvida, vão falando aí. Então, eu peguei do meu diagrama o meu fator de atrito. Se eu quisesse considerar, por exemplo, tubo muito liso, né? Eu não tenho a rugosidade, eu vou pegar essa linha aqui inferior, né? A linha aqui de baixo. O muito rugoso, né? Daí eu tô indo mais aqui para cima. Aqui é a região de laminar, como eu falei. Se eu estou trabalhando com escoamento laminar, o meu F é 64 sobre Reynolds, eu não tenho nem que olhar na tabela, eu já saio com F direto. Então, como aqui era turbulento, meu Reynolds deu muito maior, né, que 2.500, 10 na 5, então eu venho para cá. 2.500 seria para cá, né, aqui. Seria mais ou menos aqui a região, aqui ele pega uma região de transição, né, ele considera ainda que tu consiga continuar com o escoamento laminar até um Reynolds um pouco mais elevado, né, eu tenho aqui uma região de transição, e vocês podem olhar que geralmente, né, o meu fator, ele sobe um pouquinho nessa região, né, ele sobe o meu F. E mesmo eu tendo fatores de atrito mais baixos depois, a gente tem que ver que a perda de carga vai ser função da velocidade, né? Então eu vou estar trabalhando com velocidades mais elevadas no escoamento turbulento, o que vai ter gerar uma perda de carga mais elevada. Então geralmente turbulento vai ter uma perda de carga maior, gente. Opa, aqui. Não, é aqui mesmo. Então vamos fazer o H distribuído, né? Já que eu consegui achar o meu F, é F vezes L sobre D, vezes velocidade ao quadrado, que é V3, né? Sobre 2, isso aqui vai ser 0,022, que é o F que eu encontrei, 213 metros, a 0,1, 4,75 a velocidade, 2. Isso vai dar 529, a unidade aqui é joule por quilograma, ok? Joule por quilograma, e agora eu vou trabalhar no meu HL, o localizado. Esse aqui é o meu distribuído, né? Ao longo de toda a tubulação. O meu H localizado, ele vai ser o quê? H localizado da válvula de gaveta, essa foi a dúvida que surgiu aí no começo da aula, né? Mais H localizado das minhas junções. Se olhar lá no começo Vamos voltar aqui rapidinho. Olhar aqui no começo, eu tenho 15 junções, 15 juntas, né? De tubulação com K de 1 em cada uma delas. Então, eu tenho 15 aqui, né? Seria 15 HL desses, ou eu posso considerar ele e colocar o 15 aqui dentro. Tanto faz. Aqui eu tenho K igual a 1. O importante é só entender o que está acontecendo. Então, meu HL, eu vou fazer F, L equivalente sobre D
V ao quadrado médio sobre 2 mais 15, né? Aqui, porque é o número de juntas, vezes o meu K, V médio ao quadrado sobre 2, né? A velocidade que eu estou usando aqui é aquela de 4,75 metros por segundo, tá? E o F que eu estou usando aqui é o mesmo que a gente calculou ali, calculou não, né? Tirou da tabela, do gráfico, 0,022, adimensional. Então agora, deixa eu só ver se eu sumir aqui. Só botar vocês na tela de novo. Aqui. Agora eu voltei para esse diagrama aqui, né? O que eu quero obter nisso aqui? Eu quero achar qual é o meu LE sobre D de uma válvula gaveta totalmente aberta, né? 8. Então, meu LE sobre D da válvula de gaveta é 8. Então, é isso que eu vou entrar na tabela, né? E eu tenho que obter mais alguma coisa? Não, né? Ele já deu que os 15K são 1, então não tem nem que pegar isso aqui. Ele me falou que a junção tem o K igual a 1. Então, isso aqui eu não vou pegar. É um pouquinho até exagerado, né? Esse K igual a 1 seria o mesmo K de uma contração, mas isso já foi dado. Então, a gente não precisa buscar. Ok, então vamos lá. Eu vou ter que o meu HL vai ser igual, então, o quê? 0,022 vezes. O HL é a soma dos dois, né? Dos dois localizados, da válvula de gaveta e das junções. 0,022 vezes 8, 4,75 quadrado sobre 2, mais 15 vezes 1 vezes 4,75 quadrado sobre 2. Ok? Olhem isso aqui e essa aqui de cima, né? Percebam, o começo 0,022 é a mesma coisa, eu só tenho aqui 213 dividido por 0,1, né? Isso aqui é igual ao meu LE sobre D, no sentido de que tem a mesma dimensão, né? De comprimento. Então, o que eu estou fazendo é só somar 8 nesse trechinho aqui, né? Eu pego o resultado disso aqui e somo 8 com isso aqui. É como se eu pegasse 8 LE sobre D equivalente e jogasse aqui. Aumentasse a minha perda distribuída um pouco mais para levar em consideração essa minha válvula de gaveta. Né? Em vez de considerar esse 213 metros dividido por 0,1, eu coloquei mais 8. Não 8 metros, né? Porque tem o 0,1 ali. Né? Se eu quero saber qual é o L equivalente realmente ali, eu vou pegar esse meu 8 e multiplicar por 0,1. Né? Então, eu vou ter 0,8 metros a mais que eu coloquei. Né? Nem 1 metro a mais de tubulação que eu coloquei por causa disso. E eu vou ver que isso impacta pouco quando eu for obter o meu LE, vai ser 2 mais 169. Então, a válvula de gaveta impactou pouco, né? Pouco na minha perda, e as junções impactaram bastante, 169. Né? Ainda assim, a distribuída impactou mais. Né? A unidade disso aqui é em joule por quilograma. Então, a perda de carga distribuída impactou mais. Né? Se eu desconsiderasse a válvula, o erro ia ser pequenininho, né? 2 em 529, para desconsiderar a válvula de gaveta, né? Não impacta tanto. Mas eu tenho que fazer essas contas antes para saber se impacta ou não, né? Vamos voltar então para P3, a pressão que eu queria saber. Vou repetir aqui a equação. Rho V4 médio ao quadrado menos V3 médio ao quadrado sobre 2 mais as cotas e a gravidade, né? Z4 menos Z3, a energia potencial aqui, HL mais H distribuído. E em números isso aqui, a gente vai ver que vai ficar P3 igual a 1000 da massa específica,
673 mais 1.197 mais 171 mais 521. Agora, olhando aqui, eu não sei se esses valores bateram, tá, gente? Porque depois eu tinha feito a aula que eu fiz para vocês, eu acho que tá um pouquinho diferente aqui. Mas é bem perto disso. Deixa eu até abrir o que eu já tinha gravado para não ter confusão. É 529, não é 521. Era isso que eu tinha. Lembrei que estava um pouco diferente. 529. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, o que aconteceu aqui, né? Se eu olhar isso aqui, o que eu posso falar? Como o meu P3 é manométrico, né? Ele quer dizer o quê? Para eu levar esse escoamento lá de baixo até lá em cima, naquela minha tubulação que eu tenho que vencer algumas perdas. Eu tenho uma equivalente à aceleração no bocal, né? A minha velocidade subiu no bocal. Se a tubulação fosse com o mesmo diâmetro na entrada e na saída, não tivesse aceleração no bocal, isso aqui, esse termo ia sair, ia sumir. Mas eu não tenho, né? Eu tenho uma velocidade 4 muito maior que a velocidade 3. Então eu tenho que compensar isso. Eu tenho uma perda relacionada à altura, ao meu H, né? Para vencer essa altura. Vamos botar H maiúsculo, porque todos os Hs aqui são tudo minúsculo, para não confundir. Eu tenho uma parcela relacionada às perdas localizadas e uma parcela das perdas distribuídas. Né? Isso aqui é interessante não somar tudo de cara para a gente ver o que impactou mais. Né? Então, realmente, o que mais impacta é eu ter que levantar esse escoamento até lá em cima, depois esse meu bocal que acelerou o escoamento, depois as perdas distribuídas ao longo dessa tubulação e, por último, as perdas localizadas principalmente por conta das junções, não tanto por conta da minha válvula que eu tenho aqui embaixo. Né? Então, é isso que impacta mais. Então, meu P3 no final ele vai ser 2,57 kPa, né? Manométrico, aproximadamente aqui 2,5 megapascal. Não, tem alguma coisa que eu peguei errado aqui, não faz sentido. É 2.500. Isso eu errei, então, na hora lá de botar na aula. 2.572 kPa, que é aproximadamente 2,5 kPa. Isso aqui também vai dar aproximadamente aqui 25 bar. 25 bar, aproximadamente aí 1 atmosfera, né, para ter uma noção. Tem uma pressão bem grandinha. Sai da tubulação. Vou ter que dimensionar toda a tubulação para isso, né? Minha bomba tem que ser dimensionada para isso. É uma pressão bem razoável. Não é pequena aí. No B, item B, a gente quer a potência, né? Considerando um rendimento aqui de 70%. Certo? Até que o item A tá tranquilo, gente? Ali a velocidade 4 é aquele 37 que tu usou. Isso. Ali. Ah, beleza. Isso, aqui é a velocidade na saída aqui. Velocidade 4, né? Que a velocidade é depois de acelerar. Por isso que tem uma diferença tão grande, né? Porque eu tenho uma velocidade dentro da tubulação e uma velocidade depois acelerada. Isso aqui vai resultar numa perda, né? Uma variação na pressão. Se eu não levasse em consideração perda, né? Na verdade, se eu não levar em consideração a perda de carga, levar em consideração Bernoulli, eu vou ver que a pressão ali em 3 tinha que ser mais alta mesmo, né? Para gerar isso aí. Na verdade, isso aqui não é nem relacionado à perda em si, isso aqui é relacionado à variação. Eu entreguei o que tinha impressão em termos de velocidade. Então vamos dar uma olhada como é que vai ser esse rendimento, né? Eu posso fazer, como eu comentei, o contrário, pessoal. Eu vou fazer bem parecido com o Bernoulli. P1, agora eu estou trabalhando com o meu ponto 1, que é aqui na tomada do rio, né? Aqui seria meu ponto 1. Daí ele foi, eu tinha chamado ponto 2 aqui na tubulação.
passou pela minha bomba, aqui está o meu ponto 3, que é o que a gente estava analisando antes da minha válvula, né? Minha válvula está aqui. Então, eu estou trabalhando entre ponto 1 e ponto 3. P1 sobre ρ mais V1 quadrado sobre 2 mais G Z1. Deixa eu deixar um espaço aqui. Igual a P3 sobre ρ mais V3 quadrado sobre 2 mais G Z3. Isso aqui seria Bernoulli, né? No, se eu não tivesse perda nenhuma, né? E esse escoamento não aconteceria se eu não tivesse a bomba ali. Então, o que eu estou fazendo no outro exemplo, quer dizer, no item A, eu coloquei a perda de carga nesse lado aqui, as perdas. Por quê? Porque a energia, vamos voltar lá na equação aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Aqui a energia mecânica no meu ponto 3, ela tinha que ser igual a energia mecânica em 4 mais a parcela que perdeu da perda de carga, né? Eu tenho que ter mais energia no meu ponto 3 para compensar o que vai chegar no ponto 4, que sobrou no ponto 4, mais o que ele perdeu no caminho. Então eu tenho que ter essa parcela aqui. A energia mecânica em 3 tem que ser igual a em 4, mais a perda de carga. Agora eu estou trabalhando com uma bomba, eu quero o contrário, né? A energia do meu lago ali, do meu reservatório, dele aqui. A energia do meu reservatório, ela é menor, por isso que eu vou passar por uma bomba. Então, ela mais o que a bomba entregou, em termos de energia hidráulica, né? Vai ser igual ao que saiu na bomba, na saída da bomba. Então, mais um H da bomba, né? Fica um pouco mais fácil de visualizar assim, talvez. Certo? Tem um desenvolvimento que eu botei ali. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que eu tinha feito na outra para manter o padrão. Eu acho que eu fiz igual. Bom, isolando o meu H da bomba, como é que vai ficar? Por que isolando, né? Aqui, meu P1 é 0 manométrico, né? A velocidade 1 vai ser 0 por quê? Porque o meu tanque aqui é um reservatório, né? Reservatório a gente está considerando que ele é muito grande, então eu estou tirando a água dele, mas a velocidade de 1 está baixando muito pouco, né? Então meu V1 aqui é praticamente 0, a velocidade que está baixando esse reservatório. A cota 1, eu estou chamando tudo isso aqui de cota da Terra, né? Cota 0. Z igual a 0 aqui. Eu tenho a cota lá em cima, mas a minha bomba fica no nível muito próximo do reservatório. Dependendo da bomba, tem que ser até um pouco abaixo ali para ela ser afogada, né? Então, tá muito baixo. Então, eu tenho só o HB aqui. O Z3 eu também estou chamando de 0, porque é muito baixo. O nível da bomba e o nível do reservatório é praticamente o mesmo. Então, eu vou ter que meu HB é igual a pressão em 3 sobre ρ, mais velocidade 3 a quadrado sobre 2, certo? Então, aqui eu consigo achar qual é esse meu HB. Se eu for substituir, né? H, que a bomba entregou, vai ser P3, que é 2,562 vezes 10 a 3, dividido por ρ é 1000, só 1010 na 3, mantendo consistência nas unidades. Vou usar Pascal ali daí, né? 4,75 ao quadrado sobre 2, HB, vai ser igual a 2.562 mais 11. Então percebam que a velocidade que saiu também é baixinha, né? Ela impactou pouco. Deixa assim separado para ver o que impactou mais. Impactou mais elevar até a pressão na saída da bomba do que a energia cinética que eu entreguei na saída da bomba, né? Então impactou bem mais esse 2.562 do que se eu levar em consideração a velocidade, eu posso até desconsiderar ela aí, né? Vai ter pouco efeito no final. 2.573 joule por quilograma, certo?
Esse aqui, esse HB é em energia hidráulica, ok? O que eu entreguei não é a energia entregue no eixo, né? Porque eu tenho rendimento da minha bomba. O trabalho realmente entregue pela bomba vai ser o quê? Vai ser M ponto vezes HB. Ao fazer isso aqui, eu transformei esse meu joule em quilograma em quê? Né? Joule por quilograma, M ponto é quilograma por segundo. Corta, corta. Joule por segundo. Unidade de potência, né? Em watts. Isso aqui seria o meu hidráulico, né? Eu tenho que o que foi entregue no eixo tem que ser mais do que eu consegui entregar no fluido, porque eu tenho um rendimento da bomba. Eu nunca vou conseguir entregar, no máximo vou entregar 100%, né? Então ele tem que ser maior. O raciocínio, né, de rendimento, então quer dizer que ele vai ficar embaixo, porque meu rendimento é sempre menor que 1. Então se eu dividir por um número menor que 1, vai me dar um resultado um pouco maior, né? Então isso aqui quer dizer que o realmente entregue é um pouquinho maior do que esse aqui, que seria o meu trabalho MW ponto hidráulico. Isso aqui vai ser igual a 38 vezes 2,573 dividido por 0,7. O M ponto, né, pessoal? M ponto é ρ vezes Q. Ok? Então, o meu M ponto vai ser igual a 38 kg por segundo. Na dúvida, sempre olha as unidades, né? Quilograma por segundo, aqui a massa específica, o que que é? Quilograma por metro cúbico por segundo, o meu Q ponto. Corta metro cúbico, fica quilograma por segundo. Então, sai com as unidades fáceis, assim, consegue achar essas relações, né? Meu WE vai ser igual a 139,677 watts, aproximadamente aqui 140 quilowatts que eu tenho que entregar para minha bomba para conseguir vencer esse escoamento. Do exercício era isso, pessoal. E aí, mais alguma dúvida? Deu para entender bem como é que funcionam os raciocínios? Consegui tirar bem a dúvida ali na parte ali nos H, pelo menos pela minha parte. Tranquilo. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Era isso? Como é que tava a conexão hoje? Deu para ouvir tranquilo? Travou ou tá de boa? Foi tranquilo, só deu acho que uma travada só. Aqui deu de boa também. Deu uma travadinha ali, mas a minha internet tá ruim também, mas deu pra Beleza, escutar bem. tranquilo. Eu vou botar essa resolução, mas eu também já tinha gravado uma outra desse mesmo exercício. Tanto que eu estava olhando ali, né, com a colinha dessa outra que eu já tinha resolvido. E eu vou colocar no YouTube as duas, né? Uma já tá lá, daqui a pouco libera. Acho que amanhã de manhã tá liberada. E eu ponho essa daqui também. E de resto, gente, sobre a disciplina, vocês estão conseguindo acompanhar pelo YouTube? Eu sei que é uma porcaria, né? Assim, perto do presencial, mas tá dando para levar, pelo menos? Tá dando pra levar. Tá dando pra. Claro que não é igual presencial, mas Ah, ler o livro, ver o vídeo, ver um vídeo no YouTube, né? Tenta ao máximo. eu tava conversando com a turma acho que pegaram 2 ou 3 disciplinas semestre passado aí na PNP passada, né? A turma do Guedes ali, com o Estevam e tal. O pessoal também desanima um pouco, né? Mas é um jeito de, pelo menos, vocês continuar avançando no curso sem ter tanto prejuízo. Mas pode interagir mais ali no grupo de WhatsApp, hein, gente? Tá ali para isso. Se tiver dúvida, manda. Eu posso mandar algum áudio resolvendo ou gravar algum trechinho, certo? De resto, eu acho que é isso. Eu tenho agora, eu já botei quase tudo, acho que falta só programar a prova ali, a avaliação final, né? E depois a gente conversa sobre como é que vai ser a parte de recuperação, com quem ficar em REC,
Mas de resto, acho que falta só gravar uma aulinha ali de escoamento compressível que não cai. É só um extra aí, se vocês tiverem interesse em ver como é que funciona parte de aeronave supersônica, né? Ou pelo menos ali subsônico mais compressível. É interessante, mas não é nada que eu vou cobrar. Foge um pouquinho aí do nosso escopo. Beleza, daí a avaliação vai ser semana que vem, daí, professor? Deixa eu abrir aqui o meu planejamento aqui. Vamos ver. Aqui a gente tá... Não, nem atualizei mais. A gente tá nessa semana que vem, né? Avaliação. Eu já botei lá... Isso. Eu tenho até que ver se eu botei no mudo, mas... E sobre a revisão final e a recuperação aqui, gente, eu vou liberar ela antes, porque sexta-feira tem que encerrar o semestre aqui. Então ela vai ser do 29 do 3 até 1 do 4. Então não vai dar para deixar até terça-feira. Né? Eu liberei ali 29 até aqui dia 2. Eu acho que eu deixei até o dia 4, né? Da segunda-feira eu encerro tudo. Tranquilo? Tá, Pra, pelo beleza. menos vocês terem o sábado Tranquilo. aí para fazer a prova, sábado e domingo. Beleza, show de bola. Então é isso, gente. Um abraço aí para vocês. Qualquer coisa eu tô disponível ali no WhatsApp. Pode deixar. Abração, professor. Boa noite. Falou, Boa boa noite. noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.